Toda vez que você abasteceu seu tanque de gasolina nos últimos anos, alguns centavos de cada dólar gasto escorriam para um país que muitos não conseguem sequer achar no mapa: a Venezuela. A Venezuela influenciou quase todos os aspectos das nossas vidas nas últimas décadas devido às suas grandes reservas de petróleo. Desde o asfalto usado nas suas ruas, a borracha, os plásticos, sapatos, smartphones, móveis e muitas outras coisas, o petróleo venezuelano sempre esteve de alguma forma envolvido no nosso dia a dia. Mas como esse país consegue ser tão rico de reservas naturais e, ao mesmo tempo, ser o segundo país mais pobre do mundo, com uma qualidade de vida tão ruim? Para você ter uma noção do problema em que vive o povo venezuelano, uma pesquisa feita em 2021 pela Universidade Católica Andrés Bello mostra que 94,5% da população venezuelana vive na pobreza, com menos de $7 por dia, cerca de R$ 35. Desses, 77% só tem $3,20, R$ 16, para passar o dia. Ou seja, 3/4 da população, 21 milhões de pessoas, 2 vezes a população de Portugal, vivem na miséria. Em contrapartida, a Venezuela é o país com o combustível mais barato do mundo, onde você paga menos de 20 centavos no litro de gasolina. E isso é uma situação muito interessante e que faz você questionar a economia desse país, porque enquanto a gasolina é extremamente barata, a grande maior parte da população que vive nas comunidades ao redor da capital Caracas mal conseguem ter acesso a alimentos e água para matar sua sede. A crise que a Venezuela enfrenta é avassaladora, mas ainda assim, o país ainda movimenta mercados como os de estética, cassinos, apartamentos de luxo e muito mais. Um mundo onde a população passa fome, o dinheiro praticamente não vale nada e o governo continua luxando e promovendo uma falsa imagem de nação perfeita, vive o povo venezuelano, em meio a uma realidade totalmente falsa e maquiada. Se você acha que essa situação por si só já é muito estranha, essa caverna fica cada vez mais escura e profunda. Essa é a história de um estado que já foi o 4º país mais rico do mundo, mas que hoje se afogou na lama da pobreza e da miséria. E é essa história que hoje aqui eu te mostro. Em 14 de dezembro de 1914, marcou-se um ponto crucial na história venezuelana, com a descoberta do primeiro poço de petróleo comercial em Mene Grande, estado de Zulia. Esse evento não apenas representou uma transformação radical, mas também alterou a trajetória do país, que deixou de ser um remoto e obscuro país andino para emergir como um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Sob o governo do ditador Juan Vicente Gomes, durante a descoberta do petróleo, a Venezuela testemunhou uma liderança marcada pela astúcia e oportunismo. Gomes soube extrair a riqueza do petróleo para consolidar seu poder e enriquecer seus aliados. Ao consolidar seu controle, Gomes tomou medidas severas para silenciar a dissidência. Repressão à imprensa, fechamento de partidos políticos e a perseguição sistemática de opositores foram táticas empregadas para assegurar sua posição de poder incontestável. Sua liderança ditatorial não apenas sufocou as vozes contrárias, mas também criou um ambiente de medo e repressão que sufocava toda a sociedade venezuelana. A descoberta do petróleo surgiu como uma oportunidade estratégica para Gomes consolidar ainda mais seu regime. Concedendo generosas concessões a empresas estrangeiras, permitiu a exploração do petróleo sem a imposição de muitos impostos, estabelecendo uma relação muito forte entre as corporações estrangeiras e a ditadura de Gomes. Embora essas relações tenham de certa forma colocado muita riqueza na economia venezuelana, a distribuição dessa riqueza era profundamente desigual. A maior parte dos lucros derivados da exploração do petróleo fluía para as empresas estrangeiras e para os aliados políticos de Gomes, consolidando ainda mais sua base de apoio. A população em geral, contudo, viu apenas uma fração mínima dos benefícios econômicos gerados pela indústria petrolífera, que estava em crescimento acelerado. A desigualdade se aprofundou, criando uma separação enorme entre a elite favorecida pelo regime e a maioria da população,
que continuava a enfrentar condições precárias e falta de acesso a benefícios do petróleo. Essa dinâmica de concentração de riqueza e poder gerou vários conflitos sociais na Venezuela, preparando o terreno para décadas de instabilidade política e econômica que seguiriam a era de Gomes. Graças às estratégias e cartadas de Gomes, a Venezuela rapidamente ascendeu ao posto de segundo maior produtor mundial de petróleo em 1935, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Essa dinâmica em torno do petróleo teve grandes impactos na Venezuela, proporcionando riqueza e poder, mas também deixando o país mais vulnerável na política e economia. A dependência excessiva do petróleo, ao invés de ser a fonte de salvação da Venezuela, tornou-se uma fonte de desigualdade, pobreza e miséria que perdura até os dias atuais. O governo enriquecia cada vez mais, enquanto a população não via um bolívar do dinheiro vindo do petróleo. Os primeiros bancos foram abertos, e a indústria do petróleo ofereceu salários muito altos, criando uma economia de serviços ao seu redor. Agricultores abandonaram suas terras ancestrais para migrar para as cidades em busca de dinheiro do petróleo. Isso ocorreu devido à crescente demanda por petróleo no início do século XX, levando à valorização do bolívar, a moeda venezuelana. Essa dinâmica é crucial por duas razões principais. Em primeiro lugar, tornou a importação de bens estrangeiros mais acessível, enquanto, em segundo lugar, encareceu a exportação de mercadorias. Isso significa que os produtores na Venezuela tiveram dificuldade em exportar, enquanto os consumidores perceberam que comprar produtos estrangeiros era mais econômico. Nesse meio tempo, o mundo enfrentava a Grande Depressão. Como resposta, os Estados Unidos permitiram que o dólar se desvalorizasse em relação a outras moedas. Em apenas uma década, o bolívar teve um aumento de 70% e se tornou uma das moedas mais fortes do planeta. Isso marcou o início de uma fase em que os venezuelanos puderam importar bens de luxo, garantir empregos dignos e desfrutar de comodidades modernas. Contudo, a sociedade mergulhava cada vez mais em uma dependência avassaladora do petróleo. Até o final da década de 1930, todos os aspectos do comércio, salários e preços de bens estavam agora atrelados à sua moeda supervalorizada. Em 1939, Caracas tornou-se a cidade mais cara do mundo, assemelhando-se a uma cidade remota de mineração de diamantes, governada como o paraíso pessoal de um ditador. Até morrer em 1935, Juan Vicente Gomes foi um dos homens mais ricos da América Latina. Ele controlava grandes áreas de terra e tinha monopólios em várias indústrias, como papel, carne e laticínios. Para proteger seus interesses, criou o primeiro exército do país, reprimiu a oposição e concentrou o poder de arrecadação de receitas no governo. Depois que ele morreu, o governo venezuelano seguiu sua abordagem, assumindo o controle das indústrias e mantendo o legado de Gomes nos líderes seguintes. Após a Segunda Guerra Mundial, o presidente Isaías Medina Angarita buscou renegociar os contratos de petróleo firmados durante a ditadura de Juan Vicente Gomes. Na Venezuela, as empresas estrangeiras exploradoras de petróleo contribuíam com apenas uma pequena porcentagem dos lucros para o governo local. Em resposta a essa situação, em 1943, Medina Angarita promulgou a Lei do Petróleo, introduzindo o Princípio 50-50. Essa medida visava dividir igualmente os lucros da exploração do petróleo entre o governo venezuelano e as empresas estrangeiras. Entretanto, surgiram desafios quando Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro do Petróleo, observou que o princípio 50-50 tornava o petróleo venezuelano menos competitivo em relação ao Oriente Médio. Nesse cenário, em 1947, uma delegação venezuelana liderada por Pérez Alfonso apresentou o princípio a países do Oriente Médio, inspirando-os a adotar leis semelhantes e, assim, tornar o petróleo venezuelano mais atrativo globalmente. Os impactos da Segunda Guerra Mundial na Venezuela foram notáveis, com a geopolítica no Oriente Médio afetando o país como um fornecedor crucial de petróleo. O aumento dramático nos preços do petróleo durante o conflito transformou a Venezuela no principal receptor global de moeda estrangeira. Esse influxo financeiro permitiu ao governo venezuelano financiar projetos de infraestrutura e programas sociais,
embora tenha havido desafios em atender plenamente às demandas sociais. O governo, em resposta à pressão pública, subsidiou os preços do gás com o excedente de receitas do petróleo. No entanto, essa medida revelou-se insuficiente, gerando pedidos por mais investimentos em setores como educação, saúde e habitação. Paralelamente, uma facção militar surgiu buscando maior participação nas receitas do petróleo, resultando na remoção de Medina Angarita do poder em 1948 e a instalação de uma junta militar. Ao longo das décadas de 1940 e 1950, a Venezuela testemunhou a ascensão e queda de regimes militares, destacando-se a liderança autoritária de Pérez Jiménez. Apesar das práticas repressivas, o período sob Pérez Jiménez foi marcado por uma prosperidade econômica que atraiu investimentos ocidentais. Projetos ambiciosos de modernização e infraestrutura foram lançados, mas as falhas nesses empreendimentos contribuíram para a crise que levou ao colapso do regime em 1958. Após a queda de Pérez Jiménez, a Venezuela enfrentou desafios econômicos e sociais, incluindo uma moeda supervalorizada que prejudicou setores não relacionados ao petróleo. As estatais, expandidas durante o regime anterior, tornaram-se ineficientes, e a sociedade enfrentou questões como pobreza e desigualdade. A produtividade era baixa, mas os salários eram cada vez mais altos, pois o preço internacional do petróleo ditava as condições econômicas. O sucesso nos negócios dependia da sorte, com prosperidade durante altos preços do petróleo. Isso desencorajava esforços adicionais, incentivando posições bem remuneradas no governo, muitas vezes envolvendo subornos. Apesar dos gastos sociais e financiamento estatal para empregos, a falta de bons empregos que pagassem bem sem questões políticas resultava em constante desemprego. Para lidar com o desemprego, os preços dos alimentos foram mantidos baixos, prejudicando ainda mais a agricultura. A Venezuela passou por uma segunda tentativa de democracia, mas a receita do petróleo excessiva resultou em uma democracia sem responsabilidade política. O presidente tornou-se autoritário, e a busca por riqueza numa economia que não valorizava o trabalho levou a uma estrutura política que se destruiu por dentro pela corrupção. Apesar dos desafios, a Venezuela continuou a crescer economicamente rapidamente. Presidentes subsequentes buscaram aumentar as receitas do petróleo, levando à criação da OPEP na década de 60. Agora, eram as nações produtoras de petróleo que determinavam preços e produção, não mais as empresas petrolíferas. Em outubro de 73, a geopolítica do petróleo foi abalada novamente com o embargo de petróleo pelos países árabes, em resposta ao apoio do Ocidente a Israel na Guerra do Yom Kippur. Os preços do petróleo dispararam, e a Venezuela viu seus lucros triplicarem. O ex-ministro do Petróleo, Pérez Alfonso, alertou sobre o desafio de lidar com essa riqueza excessiva, prevendo preocupações com a inflação. O presidente Pérez respondeu aumentando salários, investindo em gastos sociais e criando empregos para gerenciar o influxo avassalador de dinheiro. Um exemplo extremo é a lei que obrigou todos os banheiros públicos e elevadores a terem atendentes. No entanto, a inflação disparou, atingindo 12% ao ano em 1974. Durante esse período, os venezuelanos perceberam que manter dinheiro nos bancos resultava em perdas. Com as taxas de empréstimo baixas que os bancos colocaram de forma planejada, parecia mais lógico gastar dinheiro e fazer empréstimos do que economizar. A classe média na Venezuela cresceu para 58% da população, e embora a maioria prosperasse, poucos entendiam a fragilidade da economia construída como um castelo de cartas. Apesar da tentativa do governo de criar um fundo de poupança para o excesso de receitas do petróleo, este acabou sendo usado como um cofre para futuros líderes e não cumpriu seu propósito inicial. O governo expandiu para 300 mil funcionários, e uma lei praticamente proibiu as empresas de demitirem trabalhadores diante de salários mais altos, tornando-as dependentes de generosos subsídios estatais. Pequenos negócios sem fundos estatais faliram rapidamente, enquanto 9% das maiores empresas, artificialmente infladas, respondiam por 75% da produção total. Ninguém, desde o povo comum até os líderes, considerou o que aconteceria se os preços do petróleo caíssem. Empresas dependiam do Estado,
consumidores contavam com uma moeda supervalorizada, a maioria dos empregos era mantida pelo Estado, e agora o dinheiro que mantinha todos felizes tornou-se apenas um gotejamento. A estrutura política assegurou que os fundos não fossem cortados, levando à acumulação de enormes dívidas. Nos dias atuais, a Venezuela enfrenta as consequências de décadas de escolhas econômicas questionáveis e políticas desastrosas. O país, outrora promissor e rico em recursos, agora se debate com uma crise profunda e generalizada. A população, que um dia se beneficiou da riqueza do petróleo, agora enfrenta desafios diários para atender necessidades básicas. A dívida acumulada e a infraestrutura decadente são testemunhas mudas do que aconteceu quando a riqueza fácil não foi gerenciada com responsabilidade. As riquezas vivem apenas na lembrança de alguns e na história apagada pelo tempo, e o sonho de prosperidade do país parece ser apenas mais um conto para fugir da triste realidade que assola a nação.